falar agora sobre o teste de respiração espontânea, ou para os íntimos, o TRE. O desmame da ventilação mecânica inicialmente era feito a partir da redução progressiva da pressão de suporte, até que em 1995, Esteban e colaboradores fizeram um trial em que eles compararam 4 grupos. Um grupo ele fazia o TRE uma vez ao dia, o outro grupo ele fazia o TRE várias vezes ao dia, o terceiro grupo, redução progressiva da pressão de suporte, e o quarto grupo utilizava um modo ventilatório que é o SIMV. Perceba que os pacientes submetidos ao TRE eram estubados mais cedo, a chance desses pacientes ficar fora da ventilação mecânica era maior do que os modos PSV, redução progressiva do PSV ou SMV. E a partir daqui, o TRE passou a ser a ferramenta padrão para tirar o seu paciente da ventilação mecânica. E como é que eu faço então o TRE? A primeira coisa é avaliar a aptidão. Então, o seu paciente ele é capaz, ele tem condições de ser submetido ao teste de respiração espontânea? Então, primeiro, ele tem causa base que levou ele para a ventilação mecânica resolvida ou parcialmente resolvida. Ele tem disfunções orgânicas estáveis, compensadas, e ele está estável na ventilação mecânica. Por exemplo, tem FO2 menor que 40%, PIP menor que 8 cm de água, frequência respiratória menor que 30 incursões por minuto e PaO2 e FO2 maior que 150. Então, se ele passa em todos esses parâmetros, seu paciente está apto a ser submetido ao teste. Então, o próximo passo é posicione o seu paciente adequadamente, eleva a cabeceira, 45 graus, deixa ele ali com a cabeça centrada, aspire as secreções, boca, via aérea, cheque o posicionamento do tubo orotraqueal, cheque a pressão do balonete, do cuff, e avalie a sedação. Seu paciente tem que estar calmo, confortável, colaborativo, não pode estar inquieto, em delírio, e tem que ser capaz de disparar a ventilação mecânica. Fazendo então o TRE propriamente dito, eu tenho duas maneiras clássicas de fazer isso. A primeira é a mais antiga, é o tubo T, que eu vou desconectar o paciente da ventilação mecânica e conectar ele numa peça T, que de um lado vai uma fonte de oxigênio, do outro lado o paciente fica em ambiente e aqui embaixo está o tubo orotraqueal conectado ao paciente. Então perceba que o paciente fica de fato fora da ventilação mecânica com o tubo orotraqueal, e o problema aqui é que o tubo orotraqueal oferece uma resistência adicional ao paciente, além da ventilação espontânea. Então, para isso, o outro método, que é o método PSV, pressão de suporte ventilatório, eu vou colocar o paciente na ventilação mecânica no modo PSV, colocando a pressão de suporte entre 5 e 8 centímetros de água e uma PIP entre 0 e 5. E nessas condições, eu simulo mais próximo à ventilação espontânea, contrabalanceando assim essa pressão adicional oferecida pelo tubo orotraqueal. Quando comparados esses dois métodos, nesse trabalho do JAMA de 2019, o método PSV ele é superior ao tubo T. A porcentagem de pacientes extubados em 48 horas é maior com o método PSV do que com o método tubo T, com a mesma taxa de reintubação. Então, a partir de então, o método PSV passou a ser o método de escolha para fazer o TRE, além de ser mais barato, porque você não precisa utilizar a peça em T, e mais confortável para a equipe, Você não precisa desconectar o paciente da ventilação mecânica. Você vai lá, mais fácil, então coloca o seu paciente em PSV e aí você vai observar o seu paciente por 30 minutos. 30 minutos é suficiente para saber se o seu paciente tem condições ou não de ser extubado, de ficar fora da ventilação mecânica. E geralmente o seu paciente falha nos primeiros 5 minutos. E o que você vai observar nesse período? Cola no paciente e observa se ele não fica taquicárdico, taquipneico, desconfortável, se ele não faz um pico pressórico. Então, os parâmetros que a diretriz brasileira de ventilação mecânica recomenda observe se o seu paciente não faz uma frequência respiratória maior que 35, uma pressão arterial sistólica maior que 180 ou menor que 90, se não faz uma frequência cardíaca maior que 140, se não fica hipoxêmico, com saturação arterial de oxigênio menor que 90%, se ele não fica agitado, sudoreico, desconfortável, utilizando musculatura acessória, ou não tem alteração do nível de consciência. Se o seu paciente passa em todos esses parâmetros, parabéns! Seu paciente tem condições de ficar fora da ventilação mecânica e o próximo passo é avaliar se o seu paciente é capaz de proteger as vias aéreas e extubá-lo. Um abraço e até o próximo vídeo.